Posso falar do nosso pseudo-presente que a gente vai... Entro? Pseudo não, é um presente. Pode falar. Então, vamos lá. Mas como a gente vem falando desde as... Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Mais uma troca nossa aqui. Eu espero que a gente troque cada vez mais ainda nesse conhecimento, né? Então, nós estamos já falando, acho que umas 3... o Otário aqui está falando já umas 3, 4 aulas, e hoje, a sexta aula, a gente vai falar do presente. Não consigo. O microfone, Olívio. Ok, eu já cortei. Ainda é um pseudo-presente, ou seja, o clube, percebendo a troca, a importância desse caminhar cultural que nós estamos fazendo, o clube percebeu que a gente deve dar andamento nisso e nós já organizamos o nosso petit comitê, organizamos um novo curso que será dado sequencialmente a esse. Tá? Vejam só, como eu tenho toque, é verdade, como eu tenho toque, eu fiz a organização, tá, de todas essas 8 aulas, que ela tem todo um porquê, o psicólogo chamaria de uma certa análise, tá? O místico chamaria de ocultismo, tá? Os meandros da história e dos toques da vida. E aí, nós estamos agora preparando esse novo curso, também com 8 encontros, porém, agora que nós já nos conhecemos, e vocês sabem que cursos, eles têm uma certa duração e a quantidade de pessoas, elas vão se concentrando, né? Às vezes porque elas têm mais o que fazer e às vezes o palestrante, o falador é chato, tá bom? Então a gente precisa saber lidar com todas essas energias. Então, o que nós estamos preparando aqui? Eu vou ler um pouquinho para vocês. São 8 encontros. Opa! Uma criança linda. Essa voz é gostosa. Os meus estão grandes, então já nem sei mais, como eu não tenho netos, né? Não sei o que é isso. Então, nós vamos ter esse novo curso 2, né? Onde nós vamos nos aprofundar na arte. Que esse primeiro, vocês vão ver com a aula de hoje, ele está servindo para nós nos conhecermos ou talvez nós nos reconhecermos, tá? Um espelho mesmo. E lembrando que a palavra espelho do português quer dizer espanto, sabe? Poder se espantar consigo próprio. É para isso que serve a arte. Então, nós vamos ter o quê nesses 8 encontros futuros, né? A partir daqui a 3 semanas. O porquê a arte, da pré-história para a origem da história da arte, das tribos, as cidades e estados Suméria, Egito, Grécia, Roma, Idade Média, o ocultismo que dá a luz, tá? O barroco, o renascer, chamado para o conhecimento universal. 6º encontro, o barroco e a explosão científica iluminando o conhecimento. 7º, a fotografia virando o mundo e criando o modernismo. E o último encontro, a informação como desinformação no mundo contemporâneo. Tá? Então, nós vamos, no próximo Arte como Referência 2, a gente vai se aprofundar no mundo da arte mesmo. E nós já estamos aqui prepotentemente, né, Soninha, bolando a Arte como Referência 3. A gente vai se aprofundando. Enquanto tiver gente com a gente, nós vamos embora. Enquanto vocês aguentarem a gente, né, Val? Hoje nem o Nevinho apareceu ainda, gente, tá? Daqui a pouco ele aparece. Ele tem as coisas dele, é claro. Então, a nossa ideia é nos aprofundarmos cada vez mais e, claro, até já vieram conversar com a Sônia de algumas palestras e cursos específicos. Até o Nevinho, nós estamos conversando de uma aula sobre vinho. Claro que eu gosto de vinho, adoro degustar vinhos, porém, o que eu entendo de vinho é mais a parte histórica, mística. Dentro até do judaísmo é muito interessante, né? Olha, vou fazer uma pergunta bem interessante para vocês.
Qual de vocês aqui não conhece Rashi? Lembram do Rashi, o rabino do século XI e XII? Opa, acho que quase todos conhecem. Vocês sabem como ele pagava as contas? Vendendo vinho. É isso, bebê. Então, por que um Rav, da qualidade dele, que criou o nosso primeiro dicionário, né? Ele é do ano de 1040, gente. Por que esse cara que criou o dicionário criou basicamente a nossa gramática, estou falando de ivrit, de hebraico, e vendia vinhos? É muito legal essas histórias. Mas, Sônia, me cobra agora. Olívio, para a aula, fala. Olívio, período parietal. Vamos embora. Então, hoje nós vamos falar de algo, né, que eu considero muito interessante. Eu vou começar com os slides agora para você. Ele dá uma aula mesmo, depois as pessoas perguntam. Opa! Alguém abriu e está falando mal de mim. Não tem problema. Olha só. Hoje nós estamos tratando de a origem. Essa palavra latina é muito importante, tá? Origem do período parietal. Parietal enquanto cavernas, tá? Enquanto parede da origem do latim. Pois é. Olha o que acontece aqui. Deixa eu modificar o formato para que eu possa ler também. Nós temos aqui o Paleolítico Inferior. Paleolítico, litos, pedra, paleo, velho. Portanto, nós temos o Paleolítico Inferior, Médio e Superior. Olha que salto do assunto que nós vamos falar hoje. De 2.500.000 anos atrás até a 8.000 anos atrás. Tá? Então, eu quero que vocês pasmem com o nosso assunto. Bem, aqui nós acabamos de entrar numa caverna, nós estamos agora nesse exato momento, né, cada um na sua casa, mas na nossa imaginação, nós estamos na Espanha. Val, tem algum som ligado, por gentileza, meu queridão? Obrigado, querido. Nós estamos aqui em Altamira, na Espanha, tá? É uma caverna que tem... Ela foi descoberta não recentemente, ela é de meados do século XIX, tá? Onde o que eu estou trazendo aqui, esse bisonte, que ele é um signo muito importante para nós, né? O bisonte. Agora eu quero... Cadê? Não. Que coisa acontece? Aqui agora eu consigo sair daqui, voltei para vocês, tá? Quando eu trago, a princípio, a Espanha e Altamira, eu estou trazendo uma caverna, tá? Que é chamado período paleolítico, porém, período das cavernas. Nós começamos a morar nas cavernas, tá? O que tem isso de interessante dentro de nós? Nós nascemos dentro de uma caverna, né? Que é o útero. Quando a igreja, né, a Igreja Católica Apostólica Romana, ela cria um novo desenvolvimento, portanto, um novo pai, um novo papa, é feito dentro de uma caverna. A capela, a caverna Sistina. Desculpem. Agora, esse signo, símbolo da caverna, a gente pega nos filósofos antigos como aquele cara que tinha a omoplata larga. Qual que era o nome dele? Platão. O apelido dele era Platão porque ele tinha ombros largos, ele fazia esporte, né? Esse é o título que ele tem. Pois bem, mas eu quero dar um salto para trás muito alto agora e quero que vocês saltem comigo. Por volta de 2 milhões a 3 milhões de anos atrás, eu saquei que eu existia. Como hoje, talvez um bebê ele consiga saber que existiu, talvez no 9º mês, talvez com 1 ano de idade, ele começa a sentir que está presente. Ele é ele, guardadas as proporções de cada um, hein? Então, nesse momento, nós
humanos já de pé, eretos, já nos cobrindo com roupas, ainda não morando em cavernas, tá? Há 2 milhões de anos atrás, nós percebemos que estamos dentro de um corpo. Eu preciso cobrir o corpo porque tenho frio. Eu preciso aquecer o corpo porque tenho frio. E, principalmente, alimentá-lo, porque senão eu sinto um vazio. Não é que eu preciso de restaurante, restauração, restaurar. Eu preciso preencher esse vazio, que é a dor que me avisa. A dor é muito importante na vida. Tanto que a palavra dor, lembram que nós falamos no segundo encontro? A palavra dor vem de ir, do latim, da, que deu origem à dor, a dar, a Deus, tudo isso em latim. Então, a dor, ela é um sinal, é uma campainha que avisa, né? Então, nós começamos a perceber tudo isso há 2 milhões de anos atrás. Ok. E como nós morávamos no planeta, ainda não em cavernas, né? Como hoje nós moramos em determinados nichos, né? Nós observávamos a natureza, né? Então, aí a natureza ela foi sendo cada vez mais uma mãe para nós. Por isso que nós chamamos bem de mãe natureza. Nós éramos coletores e caçadores. A gente só coletava. A gente não tinha agricultura, né? A gente pegava a fruta, matava o animal, pescávamos. A gente conseguia ter toda essa troca com Gaia, o planeta, a grande mãe, né? E aí nós fomos andando. Aí, de repente, nós vimos um raio que aconteceu numa tempestade na floresta e do raio apareceu o fogo. Eu esqueci da água hoje. E do vinho, que seria melhor, mas vamos lá. Aí, esse fogo, a gente percebeu que ele destruía, ele queimava. Só que, para nós, com o tempo, percebemos que ele transformava as coisas. E aí nós começamos a ter o cuidador do fogo. Isso por volta de 600, estou agora chegando perto, por volta de 600, 500 mil anos atrás, nós já tínhamos aquele que cuidava do fogo, um sacerdote. Ele tinha todo o controle do fogo, ele tinha. Imagina esse cara se o fogo fosse apagado. Ele era morto, né? Então, o fogo começou a ser o centro. Eu acho que estou me referindo até às velas. A gente vê isso muito bem no Shabat, como é importante, né? Como a vela, o ato de velar, ele é místico, ele é religar, ele é religioso, ele transmite para nós todo um conhecimento transformador, aquecedor, iluminador. Olha que interessante, né? Então, a partir desse momento, nós começamos a cultuar o fogo, talvez a nossa primeira forma de religião, de religare, tá? E com o tempo, óbvio, nós temos uma percepção de nós mesmos, a inteligência, o acúmulo na nossa massa cinzenta, cefálica, ela foi se concentrando e nós conseguimos eu não vou falar de criar o fogo, né? Nós começamos a fazer o fogo, refazer o fogo. Eu pessoalmente duvido um pouco que a gente crê as coisas, ou em português, crie as coisas. Eu acho que nós descobrimos as coisas, elas já existem, tá? Então nós começamos a ter a capacidade de manipular o fogo. Com isso, várias outras coisas foram sendo modificadas através do fogo, né? Então, nós poderíamos durar mais tempo durante a noite, nos proteger dos animais, nós poderíamos, olha que legal agora isso, ter rodas de histórias, contar o que acontecia durante o dia. Isso nos lembra muito os nossos profetas e rabinos, não? Contar histórias, né? Oralidade. A escritura nem pensar ainda, tá? Nenhuma forma de escritura, nem os ossos marcados ainda. Então,
nós começamos a ter uma troca conosco, né? A união dos grupos, talvez até o surgir de determinadas famílias. Gente, eu estou falando de 500 mil anos atrás, tá? E aí, eu vou dar mais um salto, nós começamos a ter os grupos que caminhavam juntos por afinidade, acho eu. Não sei se por família. Eu sinto, pelos meus estudos, mais por afinidade, sabe? Que é uma coisa muito mágica, a afinidade. A idade, ela está me ensinando uma coisa muito interessante, né? Eu tenho amigos de 50 anos que não me dizem mais nada. Eu não tenho mais o que trocar com eles. E tenho novos amigos hoje que eu conheço há 2, 3 anos e posso contar os meus segredos para eles. Então eu estou vendo que às vezes a vida ela é feita de afinidade, sabe, de encontros anímicos, encontros de alma, né? Gostei do seu balançar de cabeça, Bebé. Então é bem assim, sabe? São esses encontros mágicos, né, que a gente tem. É a palavra original, é o esoterismo, não como está jogado hoje, mas o interior, né? E parece que nesse momento, há 500, 400, 300 anos atrás, começou a ter uma união desses grupos afins. E com isso nós começamos cada vez mais a melhorarmos o quê? As nossas armas, as nossas roupas. O fogo ajudou muito. Esse momento começa a aparecer já até uma certa agulha para costurar os nossos vestimentos, né? Nós começamos a criar tudo isso. Olha só, agora percebam que quando eu estou falando de nós, não é a raça humana. Claro que é a raça humus. Humus, humano. Humus, humano ou homem, vem do latim humus, que é terra, barro, por isso que o homem veio do barro, por isso que em ivrite é Adam. Adam quer dizer também vermelho, né? Em ivrite. Por que vermelho? Porque o barro é vermelho, né? Então a gente veio do humus, e que dá origem também à palavra humor, que aí já entra o licor que anda pelas veias da terra, né? É magnífico. Isso a gente vai falar no outro curso, na questão da Idade Média em alquimia. Isso é magnífico, é um assunto que mais me fascinou até hoje em qualquer dos meus estudos. O que elegi para mim é alquimia, a grande química do árabe. Então, nesse momento nós começamos a ter uma relação com a natureza já, eu vou ousar dizer, civilizatória. A gente já começou a se vestir, né? Já começamos a ter determinados instrumentos musicais, Peter. A flauta. A flauta ela começa a existir. Nós, claro que o primeiro instrumento musical ele está aqui, ó. É o pescoço. Imitar os sons dos animais para conseguir falar. É como a sirene de uma ambulância. Que som é esse? É som de um pássaro, né? A buzina de um carro, sabe? São sons que a gente copia da natureza, né? Então, o que acontece? Eu acho que a Rosane agora desligou. Obrigado. Então, não tem problema, querida. Então, vejam só. Muito do que eu falo, muito do que vocês ouvem, nós já falamos que a gente tenta ter uma troca em torno de 30% a 40% de percepção. Porém, muito não é gramática, não é fono, não é morfemas, não é sintaxe, tá? É muito cópia da natureza e os animais. Por isso que hoje nós estamos falando da origem. E a partir disso tudo foi sendo armazenado no nosso ácido desóxido-ribonucleico. Isso está conosco. Porém, nós temos o habitat. Isso tudo vai se juntando, vai guardando. Aí, de repente, nós já falávamos, já fazíamos silêncio, nós já tínhamos certas brahotes, já tínhamos orações, né? E essas orações nós éramos panteístas, a quantidade, ou somos ainda, dependendo de qual grupo, né, étnico, né? Então, olha que interessante, há 60 mil anos atrás, nós começamos a nos enterrar, né? Eu toquei nesse assunto, né? Agora eu vou me aprofundar um pouquinho mais. Por que nós começamos a nos enterrar há 60 mil anos atrás?
Lembre, eu sou um historiador e todas as datas que eu tenho que seguir a carreira acadêmica. Tudo que eu falo, eu tenho colegas que já falaram. Então, se eu vou fazer um texto, eu sou obrigado, gente, a citar quem fala no texto. E aqui, eu estou trazendo alguns livros, qual eu me alicercei para ter essa compreensão. Eles não são, nenhum deles, 100% certo. Então, essas datas, elas se movimentam. E algumas nós nem sabemos, com spread de 1 milhão de anos. Olha que loucura, tá? Como vocês vão ver nos desenhos das cavernas, tá? É uma piração, aquilo é magnífico. Então, nós começamos a nos enterrar, por quê? Nós, como até hoje, somos grandes observadores, só que naquela época nós observávamos o quê? A natureza, mais ainda. Né? Mais ainda. Agora, o que a gente observava especialmente? A Lua e o Sol. A Lua por estar mais perto, por achar ela maior, e depois o Sol. O Sol, ele, cada dia é um novo, acreditem. Para nós, todo dia é um Sol novo, ele nasce e morre. Se o Sol nasce e morre, eu vou enterrar essa pessoa querida hoje que ela morreu, e ela vai o quê? Nascer amanhã. Nada lógico. Olha aí, temos aqui já a teoria da reencarnação. Tá? Só que nós ainda não acreditávamos em alma. Tá? A alma vem muito depois, mas isso nós não vamos falar hoje. Tá? Então, esse período de 60 anos, de 60 mil anos atrás, ele traz uma coisa mais interessante ainda. Quais as pessoas que foram encontradas e enterradas e qual, uma grande parte delas, de qual formato elas estavam? Formato de orelha, ou seja, uma criança no útero. Olha que interessante isso. Isso tudo foi sendo guardado por nós, humanos. Né? E aí, por volta de 30 mil anos atrás, começa, né, a nossa primeira moradia. Ainda bem que não tínhamos que pagar IPTU, mas já tínhamos as nossas cavernas. E lá começa um desenvolvimento bem interessante que eu agora vou querer mostrar para vocês. Opa, só um instantinho. Aqui agora. Então, voltamos a Altamira, Espanha. Os artistas presentes percebem a qualidade da perspectiva, a qualidade dos contornos, vamos falar de pontos, de linhas, nós temos 2 olhos, por isso nós temos a paralaxe, nós conseguimos ver a distância. Olha como esse artista soube trazer esse bisonte. Reparem o rabo, as patas, os chifres, a pelugem. Agora percebam. Agora nós estamos em Pechmerle, tá? Midi-Pirineu, próximo ao Médio Pirineus. O que vocês estão vendo é algo que me toca muito. Hoje é muito simples pegar um spray e fazer isso. Mas imagine isso há 17 mil anos atrás. E é uma mão negativa. Ele não molhou a mão na tinta e colocou na parede. Ele colocou a mão no parietal e contornou com um spray. Qual spray? Ele deve ter pego um osso oco e soprou tinta. Isso para nós hoje é muito simples. Lembra a aula passada? Nós estávamos vendo o corpo de cada ser que evoluiu. E quando eu estou falando desse período, eu não estou falando somente de um humano. São vários humanos que trocavam sexualmente entre si e foram sendo eleitos, além a lei da sobrevivência. Lamarck e Darwin. Tá? Agora, para esse artista ter feito isso,
eu e mais o grupo de colegas não entende o que são essas outras manchas. Podem ser apenas macaiolismo, manchas, né? Pode ser manchas mesmo do italiano. Porém, talvez ele estava soprando, né? Para tentar o sopro divino dele, tá? Para criar o nefesh aí. Mas eu acho que esse cara que fez isso não foi a primeira viagem dele. Isso me lembra muito constelações. Isso ainda não foi estudado, mas vamos caminhar um pouco. Aqui nós estamos em Chauvet, França, também. Agora, vejam que interessante. Chauvet é uma caverna na França, onde nós estamos vendo aqui, há 11 mil anos atrás, vários cavalos. Pelos estudos que estão sendo feitos, tem cavalo desenhado aqui, gente, com 1000 anos de diferença. Não foi o mesmo artista que entrou na caverna para se proteger, porque não fica bem na beirada da caverna. Geralmente esses desenhos estão a 50, 100 metros. Poxa, mas entrar com um marchote a 100 metros, isso é muita magia isso, né? Então, um deles resolveu pintar um cavalo e outros que passaram por lá foram fazendo. Aqui eu estou trazendo para que vocês vejam o tamanho em relação a um ser humano. Vejam a proporção disso, né? É magnífico. E aqui nós temos todo um estudo desses períodos, tá? Agora, quando a gente começa a entrar nos estudos dos períodos, nós estamos entrando também numa questão que cada período traz uma análise ou uma psicoanálise do indivíduo em seu período, portanto, tempo, e em seu local de morada, portanto, geografia. Se eu falo do jeito que eu falo, eu estou utilizando uma lei chamada de lei da termodinâmica. Termo, temperatura. Dinâmica, movimento da temperatura. O nosso corpo, a nossa fala, a nossa forma de ver, depende muito de onde você nasceu. Deixa eu apagar esse barulhinho aqui. WhatsApp. Pronto. A temperatura, quando vocês colocam um ovo para fritar, um ovo para mexer como eu, tá? Vocês percebem que ele tem todo um movimento. Um músico, um instrumento musical, um escritor, a caneta, o suporte da caneta, as tintas, o meu bom humor, tudo isso depende de temperatura, adaptação, conhecimento de si próprio. Lembra, ligando o ar que condiciona, o ar que acondiciona, o ar condicionado, como que eu estou condicionado? Eu preciso saber como lidar com a minha condição. Vocês artistas, em todos os sentidos, estou falando de artistas da vida, tá? Lembrando que todas as palavras utilizadas em arte hoje provieram da alquimia. Tá? Então, o que acontece? Gente, a temperatura ela faz esse transformador todo. Pois bem, esses homens das cavernas, eles tinham um determinado autoconhecimento. Pois bem, esse que acontece aqui, alguém está postando alguma coisa sem querer, Val. Isso, tá. Alguém testou. Então, esses seres, eles começaram a ter signos. Lembram as nossas... Nós dormíamos observando a abóboda celeste. Quais as orquestras que nós ouvíamos? As orquestras da floresta. O riacho, os animais, sim, sons.
sim? Uma folha caindo, uma pedra rolando, né? The Rolling Stones, né? Nós temos muitas coisas acontecendo assim. Tanto que os artistas contemporâneos, principalmente do princípio do século passado, esses modernistas, buscavam o quê? A origem, sim? A origem, não o infantil do português, talvez um enfant do francês, que ao mesmo tempo enfant em francês é criança, porém é soldado, né? Por que soldado vem de sol? Porque ele está sozinho, né? Então talvez buscando dentro de si um conhecimento muito maior, ouvindo essa musicalidade, vendo essas notas, e aí ele vivia no momento mágico. Então, quando os homens das cavernas adentravam as cavernas, eles eram mágicos. Eles não desenhavam. Eles levavam os animais para aquelas paredes. Quando ele desenhava, somente o... vejam, você está fazendo um contorno no animal. Por que determinados artistas fazem contornos e outros não? Isso já muda a forma, pensamento. Porque tem pintura que não tem contorno. Então a pergunta é, por que tem que ter contorno? Pois é, isso é a mente, ela cria. E naquela época, quando eles estavam fazendo isso, eles estavam, olha agora, possuindo os animais. O ritual. Quando aquele cara adentrou com seu grupo na caverna, com archotes, foram andando, com alimentação, ouvindo o som das águas. Quem já entrou em caverna sabe como que é. Você vê nada. Não é igual fechar os olhos agora, não. Você vê nada e ouve muito. Sente o frio, sente o calor, você sente o teu organismo guardado. Todos os teus sinais estão explodindo, inclusive o medo da escuridão, o medo do escuro, o temor. E nesse momento a short balança. Então o que eu vejo não é fixo. Eu vejo as sombras, eu ouço os passos e ali pego as tintas muito de vermelho. Por que eles pintaram com muito vermelho e negro? Porque é fácil, porque é o carvão, porque é o óxido de ferro? Não, é a cor do sangue. Né? Então começaram a desenhar. Por isso que essa palavra desenhar em português ela é magnífica. Desenho, designo, signo. E esse signo, quando eles estavam colocando isso nas paredes, eles batiam palmas. Por quê? Para mudar o batimento cardíaco, a percussão na música, alterar o estado de consciência. E nesse momento, quando eles terminavam de trazer o animal, iam para a caça, porque o animal já era deles. Ele já tinha designado, signo, junto com o animal. Animal, ânima, alma, novamente. Então, todo esse link existia. E depois de chover, mais ou menos há 3.000 anos depois, há 8.000 anos atrás, surge o vinho. O vinho começa a ser trazido. Olha que loucura, vinho vem da videira, né? Vida, a árvore, como símbolo do céu e do inferno. E quando eu falo inferno, gente, estou falando inférios. Inferno não existe. Inférios, inferior, embaixo. Só isso. Nós temos a altura e temos o baixo. E a árvore como signo do meio. E aí nós começamos a trazer todo esse conhecimento e aí explode aquele momento mágico para nós, que nós começamos a ter desenhos, aí hieróglifos, aí depois os sumérios criam uma certa forma de escrita, os
os desenhos todos começam a transformar a nossa vida. Então, o período parietal ele é muito importante porque aquele talvez tenha sido o momento mágico de um autorreconhecimento e poder transformar-se e estar junto com todo, não planeta, com todo o universo. Porque nós estávamos no período da magia. Hoje, quando você vai falar com o magistrado, que deve ter uma professora que dá aula, porque ela tem o magistério, tá? Todos eles têm imaginação, maginação, todas essas palavras têm como, Schorer, tem como radical magia. Então a magia ela está até hoje na nossa vida. Eu adoro a lógica, enquanto eu adoro. E eu tenho que também jogá-la fora. Jogar ela fora por causa da água que eu estou sentindo falta aqui agora. Tá? Então, o que acontece? Esse é um período que eu acho que foi um momento, eu citei o vinho, mas quantas drogas nós já estávamos descobrindo? Por que se começou a usar o vinho? Por que nós começamos a usar cannabis sativa, cannabis indica, vários outros barbitúricos para alterar o estado de consciência? Então, esse momento mudou. Agora, não briguem comigo. Eu vou dar um pulo de mais ou menos 3 milhões de anos lá para trás. Aconteceu alguma coisa que me fez ser consciente. Agora nós vamos falar de geologia. Tá? O planeta é uma pilha. Ele tem polo em cima e embaixo, positivo e negativo. Dentro nós temos um núcleo, que achamos hoje que é um núcleo de ferro, que ele gira. Esse núcleo, por girar, nós temos polo positivo e negativo, que ele vai mudando com o tempo. Por isso que nós temos o norte magnético, né, que a bússola utiliza, e o norte geográfico, que ele é físico. Isso é a minha ideia, tá? Isso eu não li. Eu acho que por causa dessa mudança de polos eletromagnéticos, como eu penso, por causa de sódio e potássio, curvas elétricas, com a mudança dessa pilha, a consciência apareceu. Voltando 3 milhões de anos, a consciência... Vamos chegando novamente a 11 mil, 8 mil anos atrás, período das cavernas, parietal mais profundo. Nesse momento, nós começamos a cada vez mais o nosso cérebro, a nossa mente, que está aqui ao redor, trocas eletrônicas de concentração de genética mais o meio, nós começamos a transformar, né, o mundo imaterial no mundo material. E aí criando, sim, as nossas escritas, que são boas e são más. Né? A escrita ela é muito importante, a fala é muito importante, tanto que nós estamos um pouco nos entendendo aqui agora. Com a escrita também, porém, se a gente só usar isso e não usar o sentimento, agora, o motivo da aula de hoje, a gente perde a magia de estar dentro de uma caverna e estar possuindo ou estar junto com o animal qual eu estou a designar. Ponto. Final. Sônia, está com você. Libera tudo aí, Val. Que silêncio. É horrível esse silêncio. Não tem silêncio. Ai, obrigado! Ai, nossa, é ruim. Eu espero ter passado para vocês esse período para mim, o Livinho, tá? Como minha família me chama, né? Não importa a idade que a gente tem, né? Idade é uma palavra do grego que quer dizer estado, tá? A gente sempre é o Livinho, né? Esse é um período para mim muito importante,
que eu considero o único período mágico que nós vivemos. Claro, cada momento é uma magia, né? Claro, vou falar em Talmud. Os talmudins deixam isso tudo muito claro, é muito bonito, mas esse período da caverna deve ter sido uma coisa, gente, uma mistura de medo, terror, contemplação, paixão, criação, respiração, inspiração, aspiração, esse pouco. Deve ter sido um magnífico período, sabe? Bem, Soninha, Olha, não, acho que está todo mundo assim, surprise dessa aula maravilhosa, de verdade, linda. Não temos nenhuma pergunta escrita. Eu tenho, Jonel, eu tenho. A Isaberta levantou a mão, bebê. Pergunta. Eu queria te falar uma coisa. Hoje, eu não sei se aconteceu com todos, caía muito a minha internet, caiu várias vezes. O pior que caiu num momento muito especial para mim, uma coisa pessoal. Teve uma hora que você estava dentro da caverna, ali naquele sentimento, e você falou sobre o aurículo, que eles, eu não sei se eles Bebê, para um pouquinho. Bebê, Val, faz um favor. Acho que na hora de perguntar é melhor desligar o som. Por gentileza, Val. Muita interferência. Agora fala com calma, Bebê. Manda. Vamos embora. Devagarzinho. É que isso é importante. Você está trazendo uma coisa importante, hein? Certo. Vai. A minha internet caiu várias vezes. E você estava no momento que você estava falando que eles, então, tentavam transportar na caverna, teve o cultura, teve os animais, e uma hora você falou sobre o microsistema auricular, que me tocou muito, porque como eu sou auriculoterapeuta há 25 anos, que eu trabalho com acupuntura e auriculoacupuntura, e eu sei do que eu vi, assim, coisas de 4, 5 mil anos atrás, e da importância que sempre existiu, e você chegou a falar num formato, como você estava falando, acho que de enterro, e como eles estariam quando forem enterrados, se eu prestei atenção foi algo assim, e eu perdi, nessa hora sumiu. Você se incomoda de repetir o que você falou sobre o estado que eles estavam quando foram enterrados? Nossa, em primeiro lugar, do jeito que você está me pedindo, eu jamais não falaria, tá? Obrigado por essa sonoridade das tuas falas agora. Obrigado pelo carinho de falar assim, viu? E eu estou percebendo o quanto que isso é importante para você, Bebê. Eu devo ter um material na minha biblioteca, acho que mais profundo disso, depois eu posso postar no nosso WhatsApp, tá bom? Tá? Agora, o que eu estava falando, não que todo o planeta, lembra? Nós vimos o planeta plano, o Sol nascia e morria, e aí a pessoa que perdeu alguém, reparando que todo dia era um Sol novo, o Sol não era o mesmo, era um novo, então ele morria e nascia. Por isso que nós temos a palavra Ocidente e Oriente, Occidere e Oritere, nascer e morrer. A palavra Ocidente e Oriente quer dizer nascer, Oriente e nascer, Ocidente e morrer. Então ele nasce e morre. Então nós observávamos aí essa pessoa, ele perdeu a esposa muito querida. Ele queria trazê-la de volta. Só que lembram que nós fazíamos os partos e a pergunta, eu vou falar uma coisa um pouco meio difícil até agora. Como que os antigos sabiam que nós nascíamos em forma fetal, né? Porque nós éramos carnívoros e alguns ainda são. Estão entendendo? A gente abria o outro ser humano e não para comê-lo. Para comê-lo. Então, nisso, nós começamos a descobrir... Isso! Olha que legal. Aí, nós vimos a criança, percebemos... Veja, como que a gente ia saber naquela época como que era a relação sexual, como que era essa troca toda, como que eram os órgãos internos. A gente podia ver. Era uma questão visível, objetiva, simples. E ali, isso deve ter ficado marcado. A primeira pessoa que viu estava comendo essa pessoa, ou ela sofreu um tombo e foi aberta ao meio.
viu a criança ali em forma fetal. Eu não sei. São todas essas propostas, né? Na hora que viu o fetal, ele falou, deve ter pensado, se ela vem assim, ela deverá ser enterrada assim. Então, várias sepulturas foram descobertas em torno de 60 mil anos atrás, Ásia e Europa, tá? De forma auricular. Que a palavra doim, você usa doim, querida? Olha o formato. Tá, olha aí, esse período é como nós ficamos dentro do útero da nossa mamãe, né? É essa forma. Isso é aconchegante. Agora, os orientais, estou me referindo a orientais japoneses, tá? Antigamente eles eram chamados de Yamato. Isso é a século VI e VII. Eles chamavam de doin. Doin quer dizer caminho para casa. Não, é o toque. Mas o que quer dizer o kanji? Tá? Você vai ver que kanji, a escrita chinesa que depois derivou para a japonesa e todas as outras, Laos, Camboja, né? O kanji, árvore, vejam, árvore é assim, tá vendo? Uma pequena árvore, Como que eles escrevem em florestas? Repetem mais 2 árvores. É simples. Quando eles vão falar de casa, tem o formato de uma casinha, tá? Então, o japonês pegou muito bem isso, mas me referindo ao período que você está perguntando, há 60 mil anos atrás, foi, acho que, um momento mágico desse ser e desses seres humanos, que na sua observação ele viu como a gente vem, como você bem desenhou, e ali ele enterrou. Esse é o formato que a gente está, né? Chupando. O feto ao contrário. Aqui a cabeça, aqui as pernas e os órgãos internos. Entendeu? Cabeça. Olha, pronto para sair, né? Pronto para receber, olha lá, a luz, né? Então, eles devem ter feito isso, e a parte inveja, eles devem ter feito isso, e a partir disso, alguns enterraram assim. Claro que nem todos enterraram assim, é uma minoria, mas foram descobertas várias sepulturas assim, porque a pessoa renasceria. Agora, Bebé, você como psicóloga, imagina só o que aconteceu dentro, não vou falar cabeça, dentro da alma desse ser, tá? Para sacar isso. Deve ter sido magnífico o momento dele, né? Te ajudei, querida? Te ajudei? Muito, tá? muito. Obrigada. Eu que agradeço. Tem mais? Alguém quer fazer alguma pergunta? Nenhuma mão levantada? Pergunta, eu quero falar. Olha, a uva eu não quero... Fala, uva. A uvinha. Ô, Uvinha, e que história é essa de querer um curso de Kabbalah, hein? Que papo é esse? Fascinada, adorei a aula. Quando você falou de cabala, achei que ia ser o máximo ter você. Eu não sou religioso. Tá? Então, o que, tanto no meu mestrado, no meu doutorado, mas no doutorado eu tive um capítulo só sobre Kabbalah. Meu segundo capítulo eu tratei da Kabbalah, período áureo, é o período que eu mais gosto de estudar, tanto no judaísmo... Isso que eu queria que você falasse para a gente. Isso eu tenho condição, isso eu tenho. Tanto que o meu pós-doc agora eu vou falar da Mira Schendel com Aleph Beit, o alfabeto, mas toda a questão do Ha-Temuná, que é o Quando livro... vai ser? Nós vamos montar uma aula. Isso né? do quê? Compromisso. Tá bom. Vai. Nós vamos montar uma aula disso. Fala o que você quer falar. Fala, desculpa. Não, eu quero falar assim, hoje a tua aula foi para mim muito fragmentada, porque eu fiquei uma parte no carro, outra parte eu vim para casa e consegui pegar um bocado de coisa que você falou, e eu estou fascinada com a questão do fogo, da alma, do magistério, porque eu sou professora, fiz magistério, então... Você tem magia. Fascinada com as ligações que você faz, e para mim é uma alquimia, né? Tudo aquilo que você traz. Então, assim, você fala da chama do fogo, a chama em movimento, assim como o nosso corpo, sempre em movimento. Então, aquilo me despertou um interesse de novo, de aprofundar um pouquinho mais.
E a coisa da condição desse período parenteral. Isso daqui, para mim, ficou muito assim, sabe, assim, querendo mais, querendo entender um pouquinho melhor essa coisa do fogo. Pega com a alma, pega com o ser, pega... Nossa, você trouxe umas coisas assim à luz que eu, sinceramente, não tinha parado para pensar. Então, assim, pensar no fogo como fogo em movimento, sim, mas não ela relacionada à alma e ao ser humano. Então, assim, você me trouxe à luz algumas coisas muito interessantes. Obrigada. Você está falando que não eu, né? Essas palavras e essas ideias te trouxeram à luz. Seu nome é Cláudia, não é? Ou eu estou equivocado? É Cláudia, não é? Olha que interessante. Olha, eu adorei a Bebê agora que ela soltou aquele riso, né? Por quê? No momento que eu chamo a uva de Cláudia, olha que legal, se prepara, uva. No momento que eu chamo a uva de Cláudia, eu não a chamo. Chama. Fogo. Não pega. Entendeu? Então, o fogo... Não atinge. De onde vem as flâmulas? Não tem a flâmula, as bandeiras? Aquilo lembra o quê? O Igni. Então, quando você vai navegar, minha querida nova amiga, vamos chamar, deixa eu ver, o criador da primeira gramática no mundo, Pimini. Tá? Nós estamos falando de mais ou menos há 2.800 anos atrás. Criação da gramática. Tá? Gramática foi criada em sânscrito. Toda grama, lembra a palavra gramática? A grama, palavra, e o grama, peso. Uhum. Todo criador de gramática, seja onde for no mundo, ele tem que ter um conhecimento de matemática. Mater-mática. Mater? Mãe. Então, a base do mundo são os números, que vem do latim deuses. Então, o Igni em sânscrito, que quer dizer chama, esse é o movimento pleno. Por que os Rosa Cruzes estudam todas as quintas-feiras, às 20 horas da noite no mundo todo, e tem que ser à luz de vela? Olha isso. Tá? Estou falando dos Rosa Cruzes criados na Alemanha, em Württemberg, em 1612. Flama Fraternitatis. Se você gosta desses assuntos ligados à chama, ao ocultismo, ao autoconhecimento, tá? Você usou a palavra certa, minha cara amiga. Alquimia. Alquimia é a grande chave para isso, porque a alquimia utiliza o fogo no cadinho. Lembra o cadinho? O recipiente, né? O recipiente que detém toda a química. Então, agora, isso é... Alguns amigos que estão aqui presentes vão saber o que eu vou dizer. Se a gente não tomar cuidado com isso, a gente fica louco. Eu não estou brincando. Não... A gente fica no borderline. Vocês estão entendendo? Vida longa aos loucos. Lembra a primeira vez que estava falando, Bebê? A gente fica, porque a gente fica no borderline. Borderline é abismo. O problema... A Sônia me conhece, né, Sossô? Muito bem. Então é isso. Vocês também. Agora, Uva, isso é... Agora, o legal, peraí. Ele vai beber, agora ele vai beber. Não. Procurar livro. Vai pegar um livro para fala. O que você trouxe aí? William Blake. Quer ver? Esse cara... Obrigado, Val. Vocês estão lendo normal? A Divina Comédia de Dante. Tá. Esse cara, ele tem uma... Peraí. Agora, deu delay? Vocês estão me ouvindo bem? Tá? Sim. William Blake tem um poema. William Blake foi muito legal. Ele é de 1757. Ele era um poeta visionário louco, né? E pagava as contas ele fazia os catálogos da família Wedgwood. Lembram
dos vasos, o Ed Wood, não? Então tá, ele ganhava dinheiro com isso e ele se casou com a tataravó de Charles Darwin. A Inglaterra é uma ilha, né? Agora, esse filho da mãe, prestem, por gentileza, vocês agora, se vocês conseguirem, prestem atenção no que eu vou falar. Quando as portas da percepção forem purificadas, o ser saberá o quanto é infinito. Repito, quando as portas da percepção forem purificadas, o ser saberá o quanto é infinito. Esse faz parte de um livro dele chamado Casamento do Céu e do Inferno. Quando ele fala purificado, por que eu trouxe essa poesia dele? Purificado só através do fogo. Por isso que, Uva, você tem espírito. Piro. Por isso que você respira, você inspira, você suspira, você aspira. Todas essas palavras têm piro, fogo. Essa é uma palavra mágica. É genial. É genial. Olívio, Eu queria falar. deixa eu só falar, eu tenho uma frase do William Blake que eu tenho anotado na minha agenda, que é uma verdade que é dita com má intenção derrota todas as mentiras que possamos inventar. Eu acho essa frase fantástica. Repete, Soninha, como é? Uma verdade que é dita com má intenção derrota todas as mentiras que possamos inventar. Verdade. Muito bom. Verdade. Né? Verdade. Isso é uma outra coisa que a gente pode um dia se debruçar. Eu pessoalmente, eu lancei meu primeiro livro de poesias, foi em 2006, sobre o Santo Graal. O título é O Graal Poético. Tá? Isso foi em 2006. Ele está esgotado, gente, sabe? Porque eu vendi muito e fiquei rico. É nada. Eu paguei para fazer e dei para todo mundo, tá bom? Você não deu para mim, né? Não deu para mim. Agora, a gente poderia um dia falar de Blake, que é bem legal, mas eu adoro o criador da gramática italiana, Durante Alighieri. Esse é um cara que eu sou fascinado, tá? A gente pode falar. Anita, você quer falar alguma coisa? Eu queria que você falasse mais alguma coisinha, mais um pouco sobre a Orquestra da Floresta, o barulho da floresta. A Orquestra da Floresta. A Orquestra da Floresta. O Peter ainda está aí também? Cadê o Peter? O Peter deve estar aí. Ah, Peter, porque é uma orquestra maravilhosa, deve ser uma coisa assim... Ela é. Olha só. Anita, Floresta... As primeiras sociedades secretas, né, antes dos pitagóricos, eu estou falando de 2600, né, 600 antes de Cristo, 2600 anos atrás, que é tido como a primeira sociedade secreta que nós conhecemos, os pitagóricos, né? Agora, existiam grupos anteriores e que surgiram, né, em grupos de caçadores. Lembram os índios? A gente já viu muito filme de que o índio, quando chega a 12, 13 anos, quer dizer alguma coisa para nós, né? 12, 13 anos, ele tem que ir para a floresta, caçar um grande animal e descobrir os segredos da floresta. É isso que a Anita está perguntando, né? Que está perguntando, não. Ela está nos dando o prazer de trocar sobre isso. A floresta, ele emite sons que ela nos transforma, ela nos faz dormir, ela nos faz despertar. Tem coisa mais deliciosa do que estar correndo nu numa floresta? Quem não fez, faça. É muito bom. Lembram quando estava um calor muito forte e veio aquela chuva, e aí você sente o cheiro da grama? Lembra quando você pisa num galho seco e ele estala, o barulho do fogo queimando o galho, a correnteza de uma catarata. O quê? Uma cachoeira, né? Cachoeira. É que cachoeira se chama catarata porque em grego é de catá.
catarata é de cima a baixo, é lindo. Então, o som dos pássaros, dos animais. Agora, quando esses grupos entravam para alimentar e crescer a alma, eles entravam à noite. Eu lembro quando eu fui acampar pela primeira vez à noite numa floresta. Gente, muito medo. Por quê? Por causa dos sons desconhecidos e as sombras. Claro, se tiver noite de lua cheia. Então, agora, quando você pega iniciações mais profundas que fazem até nos dias de hoje, Anita, elas são feitas em florestas, mas para trazer um medo de milênios atrás, né? E agora os sons é uma orquestra, né? Que toca para nós os sons divinos que Pitágoras chamaria dos sons das esferas, né? É magnífico. Tá bom, querido? Obrigada. Deve ser lindo mesmo. Posso imaginar eu numa floresta ouvindo esses sons. É. Posso me apresentar? Fazer um comentário? Por favor. Você não é a Eliana, é? Não, é que... Eliana, você está tão estranha, Eliana. Deixa eu explicar, porque eu estou com um problema. Eu estou usando o celular da minha esposa. Não precisa explicar isso. É que estou com algum problema, não consegui uma webcam. Estou vendo pelo computador e utilizando o celular da minha esposa, porque no meu celular não tinha o contato, não consegui. Bom, antes de mais nada, quero parabenizar, realmente, assisti 2 ou 3 atividades suas, Olívia, são fantásticas, e a maneira didática como você expõe e associa as palavras me fez correr no tempo, tentar assistir, não perder hoje e tal. Então, boa noite para você, Olívia, e para todos os participantes. Eu vou breve uma perguntinha. Você falou em termos de consciência associada aos campos magnéticos, alguma coisa assim, né? Eu queria só ver, eu achei interessante, eu não conheço isso, mas eu conheço, o que a gente percebe é o seguinte, campos magnéticos dos polos, tudo bem, até aqui eu sei. Agora, o que em termos de consciência, você poderia falar alguma coisa em relação aos impulsos elétricos dos neurônios que sim proporcionam uma capacidade de um raciocínio e de você fazer análise. E, além disso, se fosse pelo problema dos impulsos, do problema, vamos supor, dos polos magnéticos, da rotação, tudo, a ideia, eu fico pensando, por que outros animais não teriam essa capacidade de desenvolver um raciocínio ou, se não, uma consciência? Não seria só exclusivo do ser humano. Então, nós teríamos, levando em consideração, um elefante falando, um macaco falando, ou, se não, tendo consciência e alma, porque a consciência está associada à alma, alguma coisa. E na outra, uma das aulas da palestra que eu assisti sua, é que você falou realmente em termos de consciência, eu não me lembro a época, você falou 2 milhões de anos, não sei, e aí eu entendo isso como um processo. Mas, basicamente, a pergunta seria, eu falo muito, é só dizer isso, associando o impulso elétrico, que se cria um campo magnético, mas é o problema dos neurônios. Se você poderia dizer que não é por aqui. Passa a palavra. Eu não guardei o teu nome. Meu nome é Mordecai Grindon, me chamo de Marcos. Mordecai. Tá bom, Mordecai. E o nome é o nome de certo é Mordecai. Tá bom. Eu ia te chamar pelo nome da minha esposa, você parece um cara grande, você ia bater em mim. Então, não. Então, vamos lá. Como eu entendo profundamente desse assunto, eu não vou ter medo nenhum de falar. Tá? Eu tenho algum conhecimento nisso. Lembra quando no começo eu falei, Mordecai? Essa é a minha teoria, tá? Então, agora eu vou dar um passo atrás, vou chamar o Olívio Físico, tá? Eu tinha aula de sábado à tarde, eu fiz graduação na PUC, depois que eu fui fazer o restante para a USP, mas eu sou filho da PUC, tá? Então,
Eu amo muito a minha mãe, mas tá, eu sou filho da PUC. Então, eu tinha aula com a professora Célia de astronomia. Ela era baixinha, com uma corrente de ouro dessa grossura, cara. Eu era apaixonado por ela. Aí que eu resolvi fazer pós em astrofísica, astronomia e geofísica. Quando eu tive aula de geofísica, eu fiz esse curso de pós na USP, né? É que eu sou um físico frustrado, porque eu tenho bacharelado, mas aí eu ia fazer em Bonn, meu mestrado, aí a minha família falou, opa, tá na hora de ganhar dinheiro. Fui lá pagar as contas, né, cara? Então, eu comecei uma tradição bem familiar aí, e aí eu acabei na arte. Mas nesse momento que eu acabei não indo para fora, me debruçar sobre a física, a astrologia, a geofísica, ela me ensinou, né, que o nosso planeta, Mordecai, ele é uma pilha, tá? Tanto que por volta de 800 milhões de anos atrás, vamos lá, há 2 bilhões de anos atrás, nós tínhamos uma sopa cósmica. Agora, isso pode parecer chato para os demais, tá bom? Agora, vejam como o que eu estou falando do planeta Terra tem a ver com o nosso corpo. Isso é muito legal. Há 2 bilhões de anos atrás, tínhamos uma suposta sopa cósmica, sopa de várias coisas, estávamos ligados. Não tínhamos ainda atmosfera, né? Então, essa mistura de meteoros caindo, talvez trazendo vidas de outros planetas, claro que micro-organismos, né? Aí depois, 2 bilhões e 200 anos depois, há 800 milhões de anos atrás, cria-se uma camada protetora de ozônio, e essa camada que guarda os raios UV. UV em física, gente, é ultravioleta. Isso. Isso faz com que a gente não morra, certo, Mordecai? Tá? Pessoal, nós somos colegas, então eu me formei em física também, em matemática, e só que agora eu estou gostando da sua participação em artes. Então essa ideia, só para dizer, não me apresentei aqui, tá só isso. Tá bom, tá bom. Então, meu caro colega, então veja só. Isso que eu estou falando do planeta Terra, que é chamado de Gaia pelos gregos, que portanto é a nossa mãe, tá? E veja, Urano é o espaço, que é o macho. Por quê? Os raios, olha a mística. Gaia recebe raios. Falo, não pênis, falo. Então o espaço ele manda raios para nós, tanto que nós conseguimos ver os raios de hélio. Hélio, raio solar. Então, nesse momento que nós moramos num planeta, eu tenho dentro do meu organismo, ou eu sou parte de Deus, ou eu sou parte do universo, tudo que está contendo no meu organismo contém no universo, físico-químico. Certo, Mordecai? Então, a partir do momento que eu moro num local que nós sabemos que isso é teoria, nós temos uma massa interna do planeta que gira. O nosso planeta, gente, proporcionalmente é igual a um ovo. O que ele tem de duro, o ovo, é igual ao nosso planeta. O restante é mole também. Tá? Então, essa massa que gira, que cria, que nós sabemos hoje, os polos magnéticos. E isso modifica-se com o tempo. Os polos vão sendo modificados. Claro que a geografia também vai sendo modificada, mas isso vai sendo modificado. Na minha teoria, né? Vocês estão vendo um copo? Vocês estão vendo o copo da bebê? A bebê, eu peguei o copo que ela está bebendo. Olha lá, mostra o copo para nós, bebê. Pegamos esse copo vazio, enchemos de água. Bebê, enchemos ele de água. Tá cheio de água o copo dela. Ali eu coloco o meu dedo dentro e eu não tomo choque. Se eu colocar um polo positivo e um negativo ali e colocar o dedo, eu vou tomar um choque. Se eu colocar sódio, o choque vai ser maior ainda. Se eu colocar açúcar, o choque vai ser menor do que quando com sal. Por isso que é um livro chamado Sugar Blues. Então, pelo que eu estou compreendendo hoje,
por trocas transdisciplinares, Mordecai? Eu penso por causa da eletricidade ou da físico-química dos dendritos. Nós trocamos, isso aqui é uma pilha que troca. Acredito eu, você pode ver os pássaros voando para determinados locais. Por que que os pássaros não se perdem tanto? Eles seguem esses sistemas eletrônicos. Tá? Agora, eu vou me debruçar na tua questão, que eu acho fantástico, que eu vou te dar uma pseudo-resposta em mentirosa, tá? Porque eu não tenho essa condição. Eu acho que nós somos únicos, olha, já estou dizendo, porque somos únicos até agora. Porém, quando nós estamos descobrindo ou tirando cobertas das terras, cada vez mais nós estamos vendo que existem civilizações. Não é possível que num prazo de com o planeta frio, com esse tipo de atmosfera que nós tenhamos, só nós, no nosso planeta, tivemos essa capacidade de inteligência. Existem teorias que você deve ter visto também, que nós viemos das rãs, não dos macacos. Existem teorias que nós viemos diretos de determinados peixes. Não a teoria, não estou falando da alga azul. Eu estou falando de outros animais, que nós não viemos somente dos macacos. Existe uma outra teoria ainda, eu vou viajar agora, não briga comigo, Mordecai, tá? Que nós somos reptilianos. Lembram dessa história? Não sei quem já ouviu essa história. Ela é pirante, mas ela acompanha o pessoal que acredita que hoje a Terra é plana. Mas são teorias e teorias. Agora, a sua pergunta, eu acho que ela pede uma resposta muito mais profunda sobre isso. E eu te digo que eu não estou capacitado para te responder, meu caro colega. Agora, obrigado, Bebé. Agora, me interessa muito esse assunto. Você se interessa por esse assunto, Mordecai? Ah, o som. Estou com o celular aí. É. Agora melhorou, né? Agora sim, mas você está me dando... Eu estou gostando muito da sua parte de arte, dessa parte de artes que você diz tudo. É que só me chamou a atenção que você entrou nessa área que me deu... Aí associei com os neurônios, achando que seria uma coisa que não foge à parte dos neurônios, que são impulsos elétricos. Você vê que você... Não é verdade? Por isso que aquele cara... Lembra o William Duffy, que escreveu o Sugar Blues? Eu acho que nós dois somos da mesma idade, né? Porque é um livro que estourou. Esse é um livro, acho que é final dos anos 70, anos 80. Ele falava que o problema do ser humano era o cigarro que fumava sozinho, o câncer do cigarro. Porque o câncer do cigarro, supostamente, é o açúcar que contém no cigarro, não a nicotina, né? Era a teoria dele. Então, como nós pensamos através de sódio e potássio, né? Então é toda uma teoria eletrônica. Agora, você vai adorar isso. Você sabe de onde vem a palavra elétron, cara? Você já pensou nisso? A palavra elétron, olha só, no século VII, São Jerônimo, ele está traduzindo do hebraico para o latim. Ele tá traduzindo o Tanar, tá? Basicamente o Pentateuco. Ali ele encontra a palavra Eloquim. Olha, sacou? Eloquim quer dizer aquele que é. O que o nosso Deus é? O nosso Deus, eu sou. Acabou. Eu sou. Então a palavra El quer dizer aquele que é, e tron em grego quer dizer caminho. Elétron é o caminho a palavra quer dizer o quê? Tron, caminho de quem é. Olha isso, cara. Agora, gente, quando vocês me escutam, por favor, eu sou um acadêmico e que banco que eu falo, mas duvidem de mim, tá?
porque eu tenho um querido colega na USP que ele fala, ele lê, ele escreve idiomas, 18 idiomas, tá? Eu estava dando uma palestra, Mordecai, sobre o belo. E eu falei, o belo, ele vem do latim, a palavra belo vem do latim bellum, que vem do grego belli, né? Que quer dizer bélico. Então, belo, beleza, é aquilo que consegue ultrapassar o tempo. E eu utilizei o livro do Nicolau Firmino, que é um dos livros básicos de latim. Esse filho da mãe, lá no fundo da sala, fazendo assim para mim, ó. Eu quase não conseguia mais dar a palestra. Aí cheguei, xinguei ele, vocês sabem do que, e falei, por que você estava falando que não? Eu estou embasado no Nicolau Firmino. Ele falou, é apenas um dicionário escrito por nós. Ai, Entendeu, gente? É isso, é muito louco. Mordecai, seja bem-vindo ao grupo e se quiser postar essas coisas, me interessa muito esse assunto, porque eu nunca me debrucei sobre ele e aí eu tenho vontade de saber. Questiona a gente, cara. Vamos buscar. Mordecai, se você quiser entrar no nosso grupo de WhatsApp, coloca no chat aí para mim o... Você está no grupo de WhatsApp? Acho que não. Não, não estou no grupo. Então, se você quiser entrar, coloca o teu nome, se for sócio de Hebraica, o número de sócio e o teu celular que você entrar no nosso grupo. Tá? E outra coisa, eu vou ler da Cláudia, você falou em ultrapassar o tempo, nós estamos nessa, o livro. Então, eu vou ler o que a Cláudia escreveu. Em uma das aulas anteriores, você falou sobre Deus, sobre o universo estar sendo criado. Portanto, isso torna contínuo o processo de evolução. Que espaço a magia e a transcendência ocupam hoje em dia e como você define essas palavras? Nossa, brevemente. O brevemente é meu. Nossa, obrigado, Cláudia. Você foi tão doce, né? Tão simples. Você pode não responder também. Eu não vou responder. Eu quero. Não, eu quero te ouvir. Fez o teu cabelo aí. Você tomou um choque. Eu piquei. Não, vira, deixa eu ver de lado. Vira o lado. Deixa eu ver. Ficou legal. Pronto. Obrigada. Legal. Ó, é que eu acho errado. Esse é um pensamento novo para mim também, tá? Eu estou num momento que eu estou estudando um livro por causa desse pós-doc, né? A palavra temuná, hoje, em Ivrit, quer dizer fotografia. Mas 800 anos atrás, ela quer dizer forma. E é forma do quê? Forma do Aleph Beit, forma do alfabeto da escrita judaica. Depois eu mostro para vocês. É uma coisa bem legal. É um pequeno livro de 99 páginas, eu somei, 99 páginas, pequeno, do século 1270 ele aparece, tá? Mas parece que foi escrito no século II ou III. Então, ali eu comecei a perceber que Deus não criou o universo, ele também criou. Então, e eu estou falando do universo que nós estamos, o Mordecai vai entender bem. Estou falando desse universo que tem 14 bilhões de anos, 14 bilhões e 700 milhões de anos. Esse universo que eu estou, tá? Quando ele criou esse universo, essa criação ela vem se irradiando. Eu cientifico, eu não acredito, eu cientifico que existam multiversos. Acredito disso desde 1905, tá? Quando Albert Einstein lança a teoria da relatividade, tá? 1905, tá? E principalmente com Heidegger, em 1927, quando ele cria a teoria da incerteza, se a luz vem em pacote quanto ou em onda, né? Então, nesse momento, Deus, para mim, unindo as questões físicas e as questões teológicas e as questões da arte, você como escultora, né? O que acontece? Ele irradia. Então, o que eu estava conversando há pouco com o Mordecai,
o elétron. Então, quando Jerônimo traduziu Elohim, ele trouxe para eu, aquele que tinha a potência de dar, que surgiu Deus em português, Deus, ele está dando. Se ele está dando, ele está irradiando. Então, Deus, ele não criou, olha o tempo, ele cria o tempo todo. Eu mordo a língua, porque, pelo que eu entendo como física, o tempo só existe para nós nesse planeta há 13 bilhões de anos. O tempo não apareceu no começo. O tempo não existe desde sempre. Por isso que o tempo está junto com Deus, porque o tempo não volta. Né? Foi a semana retrasada, eu dei uma palestra sobre tempo, e tempo foi o que me levou a estudar física, para tentar entender. Agora, olha que legal para vocês aqui. De onde vem a palavra tempo? A palavra tempo, ela se confunde com templo. É uma palavra latina, tá? Só que ela veio do grego. O inglês, ele transmite mais. Como se fala tempo em inglês? Time. Como se escreve? Time. Time, timão. É aquilo que a pessoa do barco direciona. A palavra tempo quer dizer dirigir. O quê? O quê? Não, foi minha filha que falou aqui. Tá. Manda um beijo. Então, o timoneiro, o timão, o time, é o tempo, é o que dirige. Agora, eu não posso acreditar hoje que no espaço sideral o tempo só vá por um caminho. O tempo não pode ir por um caminho só. Por isso que eu acredito em multiversos. Existem outros universos nesses multiversos que têm tempos em direções diferentes. Então, Olívio, mas é irradiação. Deus irradia para fora e se prepara agora. Ele irradia para dentro. Por isso que as estrelas implodem. A nossa estrela, tá, de quinta grandeza, ela tem mais 4 bilhões e meio de anos. Daqui a 4,5 bilhões de anos, ela está na metade da vida dela. Ela vai implodir. Conforme ela implode, ela vira uma anã branca. Ela tem uma concentração tão forte, tão forte, tão forte de energia, que ela virará um buraco negro. Isso é um buraco negro. É a implosão de uma estrela anã. Então, Deus também atua para dentro. Pirou? Legal? Tá? Eu espero ter andado aí com você. Tá bom, gente? Isso? Sônia. Pessoal, delícia de aula. Já estamos 19h35, já passamos o timing total. Nossa. Nos vemos quinta-feira que vem. Maravilhoso. Que vem, se preparem, que é a aula que eu adoro dar. Tá? Então, Mordecai, você ainda está aí, cara? Estou sim. Atende como Eliana. A aula que vem, cara, é pensamento, tá? Sim. Pensamento, fala, escrita e arte. A gente vai entrar em gramática, cara. É muito legal. É uma aula eu acho que agora, Boa noite. ficando com a aula passada, eu tenho acesso a assistir as aulas suas, né? Olha, quem manda em mim é a Sônia, cara. Fala com ela. Então, a Sônia Super bem-vindo, super bem-vindo. E o meu nome, então estou com acesso agora, sem relógio, mas muito obrigado, viu? Pode deixar. Já vou te colocar no grupo terminando aqui. Tá bom, não, muito obrigado, viu? Então, uma boa noite para todos. Boa noite, pessoal. Gente. Beijos boa e noite. Obrigada. Maravilhoso. Obrigada, mais uma vez, Olívio. Maravilhoso, muito bom. Parabéns, Olívio. Muito bom mesmo. Quero café com leite. Valeu.